Olá. Quando o engenheiro é recém-formado ou tem pouca experiência na área de cálculo, muitas vezes vai acontecer o quê? Que ele vai pegar uma viga, certo? Vai calcular a viga, vai dar. Nessa viga deu 3,5 toneladas força metro, certo? E ele não tem nem ideia do que significa 3,5 toneladas força metro, tá? Você tem uma experiência, até eu já vi uma viga que eu calculei antigamente que tinha isso aqui, tá? Mas é complicado, né? O que significa uma viga de 3,5 toneladas força metro? O que significa uma laje com 1,2 toneladas força metro por metro? O que significa esses valores aqui? Tudo bem, são valores básicos, mas o que significa de aço? Né? O que eu espero de armadura numa viga desse porte? Tá, então, se tem uma viga de 3,5 toneladas força metro, será que eu vou colocar duas barras de 8 ou 6 barras de 20 milímetros? O que é, né? Bom, vamos seguir uma regra básica, que é o quê? Eu tenho uma viga, certo? Vamos imaginar que eu tenho uma viga de 50 centímetros de altura, tá? Uma regra básica. Tenho uma viga de 50, certo? Imaginando que ela está sofrendo um momento setor positivo, o topo está comprimido e a base está tracionada, certo? Bom, eu cortei ela aqui, olhei ela aqui, né? Então a viga está aqui, né? Eu cortei ela, olhei a frente dela, beleza? Então, ela tem topo comprimido, base tracionada, certo? A carga de tração ou a carga de compressão, elas vão ser idênticas, né? Porque se não for, tem aceleração. Força igual a massa vezes aceleração. Se a força não, o somatório de força não for zero, isso está acelerando, corre porque a obra está caindo, tá? Mas, imagina que seja zero, beleza, então aqui tem zero, essa aqui menos essa aqui vai dar zero. Compressão aqui, tração aqui, certo? A distância dessa até essa vai me dar minha distância efetiva, né? Então, se eu pego, digamos que aqui eu tenho aço para resistir 10 toneladas de força, certo? Uma viga que do eixo comprimido até o eixo tracionado tem 40 centímetros, 10 vezes 0,4 metros, 4 toneladas de força metro. Então, essa viga resiste 4 toneladas de força metro, certo? Essa é a regra básica. Ok, mas tendo isso como base, vamos calcular o quê? Bom, vamos imaginar que eu tenho uma viga de 1 tonelada de força metro com 1 metro de altura. Mas viga de 1 tonelada de força metro não tem 1 metro de altura, ok, mas a gente está usando isso aqui como base, depois a gente vai ajustar, certo? Uma tonelada de força metro dividido por 1 metro de altura da viga menos agora, tá? Por quê? Porque meu aço não está aqui na base da viga, né? Ele está um pouco para cima. Eu tenho uma camada de cobrimento, eu tenho o tamanho da barra, se for uma viga muito alta, eu vou ter que ter mais de uma camada de aço, então vou subtrair 10%, tá? Então, subtrair 10%, que é a distância até o meu eixo, né? Geralmente, 10% é um comprimento aceitável. E lá no topo, eu tenho um topo comprimido, certo? O centro desse topo comprimido até o centro do aço que dá resistência, né? Então vamos imaginar que eu gasto 20% da altura da viga comprimida. 10%, metade de 20% é 10%, então menos 10% novamente, tá? Então, aproximadamente eu uso 80% da altura da viga, certo? Divido isso aqui pela resistência do aço, 5, divido por 5, porque o aço CA50, que é o aço comum aí, armação em vigas, resiste 5 toneladas da força por centímetro quadrado. Multiplico isso aqui por 1,15, que é o meu coeficiente de segurança do aço, né? Porque o aço pode corroer, pode vir um pouquinho menor, pode não ficar numa posição exata, mas então multiplico por 1,15, certo? Além disso, vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 1,4. Por quê? Porque é o meu coeficiente de segurança, né? Eu não vou projetar uma coisa que se colocar em 1 kg a mais vai cair. Então multiplico por 1,4 e vai dar 40, 0,40. Tá? O que significa isso? Significa que se eu tivesse uma viga com 1 tonelada da força metro, com 1 metro de altura, ela precisaria de 0,4 centímetros quadrados de aço. Só que eu não vou trabalhar com uma viga de 1 metro de altura e colocar duas barras de 5 milímetros nessa viga, né? Então o que eu faço? Eu inverto. Então, ao invés de fazer uma viga de 1 metro de altura com 0,4, eu poderia fazer 40 de altura com 1 centímetro quadrado. Daí essa é a regra dos 40 centímetros, que é o quê? Que uma viga de 40 centímetros com 1 tonelada de força metro precisa de 1 centímetro quadrado de aço, ok? Tá. Isso que tu está falando, Gilberto, mas que prova que tu tem disso? Bom, vamos seguir a minha planilha, né? Já tem vídeo no canal fazendo ela, tem também para comprar no site, mas ok. Uma viga, vamos imaginar uma viga de 14 por 40, certo? Uma viga de 3,5 metros, certo? Que recebe uma parede de 3 metros e ela tem uma largura de laje suportada de 3 metros. Então ela recebe laje dos dois lados, ou uma laje grande de um lado, certo? Uma altura tem 3 metros de parede em cima dela, certo? E ela é apoiada dos dois lados, tá? Apoiada dos dois lados, muito fácil, né? Eu pego esse momento do setor aqui, certo? Que é uma jornada, né? Divido por 1,4 e divido por 100 para ter tonelada força metro. Então essa viga aqui, ela está sofrendo, ela tem um momento do setor de 3,26, certo? E a área de aço, essa aqui, né? Então eu tenho o quê? Bom, esse dividido por esse, certo? Essa minha regra, eu subtraí 1, né? Para ter o valor de diferença, certo? Essa regra aqui, se eu seguir numa viga assim,
dá 2% de diferença. É um pré-dimensionamento muito preciso, né? 2% de diferença é na mosca, tá? Mas deu 3, é 3, beleza, tá? Então uma viga de 14 por 40 com um MK de 3.26, um momento setor calculado, né, de 3.26, precisa tem 2% de diferença. Então se eu tivesse colocado 3.26 ao invés de 3.18, seria uma diferença mínima, tá? Então essa regra pode ser usada. Ah, mas se fosse um momento setor maior, não mudaria isso aqui um pouco? Ou se fosse menor, não mudaria? Sim, mudaria. Se eu não tivesse a parede, por exemplo, ou se eu tivesse só a parede, tá? Só a parede vai ser uma diferença bem considerável, tá? Sem a laje. Se eu não tivesse a laje, atualmente eu tenho 2% de diferença. Sem a laje, eu tenho 9% de diferença. Tá, mas 9% é muito. Ok, mas um pré-dimensionamento menos de 10% é uma precisão muito grande, tá? E é um cálculo, uma questão pequena, né? E se fosse o contrário, se fosse uma carga muito grande nessa viga? Então, se essa laje fosse uma viga de 4 metros de altura, certo? 4 metros de vão, desculpe, certo? Que ela tivesse uma largura de laje suportada de 4 metros também, certo? E tivesse, digamos, 310 centímetros de laje. Oh, deixar o 300 aqui, tá? Deixar a altura de parede 300. Bom, agora dá uma diferença negativa de 4,6%. Então, teve uma diferença negativa de 4,6%. Ok, é pouco, é menos que 5%. Tá, mas se ao invés disso fosse uma viga que foi concretada mal na obra, né? Foi uma viga que ela tem a FCK muito baixa, eu precisava de 25, é o mínimo de norma aí, eu não sei, em obras rurais 25, né? Mas vamos imaginar que deu 15, então nessa obra deu FCK de 15, certo? Bom, aí a diferença começa a ser menor, 5% de diferença. O concreto começa a precisar de uma altura muito grande e dá uma diferença. Se você tivesse dado FCK de 12, hoje em dia é muito raro isso, né? Primeiro que ia dar uma compressão muito grande. Tá, mas a FCK de 12 ainda está no limite do limite. Bom, aí deu 12% de diferença. Tá? Se você FCK de 10 nesse caso, bom, aí a viga falharia, né? Ela não resistiria ao momento do setor, e isso geraria uma diferença considerável. Tá? Mas na maioria dos casos, essa regra erra por menos de 10%. Tá? A não ser em vigas excessivamente armadas ou vigas muito pouco armadas. Tá, mas isso é para vigas. Mas e para lajes? Como que a gente pode pré-dimensionar? Bom, já que a gente está usando a regra dos 40%, eu recomendo, dos 40 centímetros, eu recomendo usar a regra dos 40 centímetros. Que é o quê? Bom, em uma laje, colocar uma laje de 4 metros, tá? Com espaçamento de 40 centímetros. Então, uma laje de 12 mais 4, certo? Uma laje perfeitamente comum, né? É comum até 8 mais 4, uma laje pequena, mas uma laje de 12 mais 4, certo? Que é 12 centímetros de isopor mais 4, uma laje que tem um total de 16, a gente chega num valor muito próximo novamente, tá? Então, eu vou até ajustar isso aqui tudo para FYK de 500, né? Porque senão vai dar diferença, né? Porque a treliça tem CA 60, o reforço tem CA 50 geralmente, tá? Então, quando eu tenho essa diferença de aço, acaba dando um problema no pré-dimensionamento. Mas a gente vai usar tudo 50, né? Depois a gente sabe que a gente tem uma folguinha para queimar por causa do espaçamento da treliça, certo? Então, quando a gente tem uma treliça aqui de 4 metros, tá? Uma treliça perfeitamente normal aí, certo? 12 mais 4, certo? Aqui estou com enchimento de barro, né? Mas poderia ser um enchimento aqui de isopor, certo? Vai permanecer a regra, que é o quê? Que como eu tenho um momento fator de 0,852 tonelada força-metro por metro, tá? Então, você tem 1 metro de largura da treliça e eu tenho espaçamento de 40 centímetros, tá? Como a treliça tem 40% da altura da viga, vai permanecer essa regra, que é o quê? Bom, que eu tenho então aqui, só calculando rapidamente, momento setor de 0,852 toneladas de força-metro por metro, MK, tá? E um AS de 0,32. Ou seja, subtraindo 1 aqui, né, para ter o valor, a diferença, 3% de diferença. É uma precisão considerável, tá? É uma precisão bem grande. 3% de diferença é na mosca praticamente um pré-dimensionamento. Tá, mas isso, pensando que é uma laje de 12 mais 4, certo? Com 2 centímetros de comprimento e 40 centímetros de espaçamento. Geralmente se trabalha maior, né? Se trabalha 50 centímetros de espaçamento. Bom, se eu tivesse trabalhando um pouquinho mais, 45 centímetros, tá? Com 45 centímetros daria uma falharia por 8%. Mas, geralmente o que acontece é que o comprimento não chega a ser 2 centímetros. Geralmente se trabalha com menos porque vai ser rebocado depois. Não é o ideal, mas acaba acontecendo. Né? Então, pode ser caso que tenha um comprimento de 1,5 cm. Tá? Então, dá a diferença aqui de menos 4% ainda. Mas a gente tem que lembrar outra coisa, que é o quê? Que a treliça tem, na verdade, FYK de 600 MPa, tá? Então tem uma pequena diferença aí, certo? E aqui, por causa dessa diferença, a gente pode chegar até 50 centímetros, que vai dar quase na mosca ainda, tá? Então, a gente está trabalhando com a laje
treliçada, no evrado, mas a mesma coisa, tá? Só muda o método executivo. Sem trabalhar com espaçamento entre 40 e 50 centímetros de uma laje 12 mais 4, o momento trator por metro é a área de aço por treliça, certo? Então essa é uma regra básica que a gente pode usar com base. Ok. Mas na minha obra, 40 centímetros é uma viga muito grande. Eu quero fazer uma viga bem pequenininha, uma obra bem pequena, lajezinha de 8 mais 4 e tudo mais. E aí, como é que eu faço? Bom, nesse caso, a gente pode mudar. Como a gente pode mudar? A gente pode seguir o mesmo cálculo usando o meu MD. Tá? Então, se eu tivesse aqui, que é o momento trator para o MK, né? Momento trator real. Se eu tivesse majorado isso aqui antes, tá? Daria a mesma coisa. Tá? Então, 44 aqui, se eu mudasse a treliça para, digamos, uma treliça de 8, certo? Com espaçamento, digamos, de 40, certo? Ou vou deixar os 50 aqui por enquanto, tá? Se eu colocar o YK de 500 aqui, certo? Com uma laje de 40, daria quase na mosca, 5% de diferença novamente, tá? Claro, vai ser vãos pequenos, eu não vou vencer um vão de 4 metros, uma laje de 8 mais 4, que vai receber cargos consideráveis, ainda mais bem apoiados. Se eu tiver um negativo e tudo mais, até eu consigo, mas nesse caso aqui, tem uma diferença bem pequena, é 5%, certo? Se tivesse um enchimento, não daria muita coisa, né? Pode ter, mesmo sendo de isopor, não sendo isopor, sendo uma tavela, funcionaria a mesma coisa, né? 5% de diferença. Tá? Então essa regra vale também para o MD se estivermos trabalhando com uma laje treliçada de 8 mais 4, tá? 8 mais 5, 8 mais 6 não vai ajudar muita coisa. Então, coloca uma capa de 8 mais 5, tem uma segurança um pouco maior, mas aumenta o peso. Então, a gente pode segurar por 8 mais 4 aqui. E para viga, certo? Se eu estivesse usando o momento trator sem dividir por 1,4, funcionaria o mesmo cálculo se tivesse uma viga de 40, por exemplo, tivesse uma viga de 30, tá? Daria uma diferença muito pequena. Claro, uma viga de 30 vai vencer um vão menor, certo? Vai vencer um vão menor e a diferença aqui vai ser de 1%. Provavelmente a altura da parede, a altura da parede vai ser só de uns 2,80 m e aqui já começa a ficar muito mais próximo, né? Então essa regra funciona para vigas de 40, certo? Com uma treliça de 2 mais 4, espaçado a cada 40. Dependendo do caso, aí até 50, essa regra ainda vale muito bem. Né? Então, se você vê uma viga com 3 toneladas força e meio, tonelada força metro de uma viga, então, se fosse uma viga de 14 por 40, seria uma viga com 3,5 centímetros quadrados, duas barras de 16, certo? Se você vê uma laje com 1,5 toneladas força metro, por metro, então significa que cada treliça vai precisar ir 1,5 centímetros quadrados, certo? Então, o reforço vai ser 1,5 menos o que já tem na treliça, certo? E essa regra funciona muito bem e dá valores muito precisos. Claro, isso aqui é um pré-dimensionamento. Mas, às vezes acontece o quê? Você não tem experiência, você vê aquele valor, faz sentido, ou você calculou uma viga. Essa viga parece ter um vão de 4 metros, sei mais ou menos a carga, você pode calcular na mão e conferir o que o software te passa, certo? A outra coisa que pode acontecer, você está na obra, e a V17 não foi detalhada. O estagiário foi lá ajustar e acabou apagando a V17. Tá? E a obra está parada, porque tem que concretar amanhã e não sabe nem o que tem na V17. Você está na obra, não está com o computador, então teria que voltar, pegar a armação, voltar, gasta muito tempo. Então você pode fazer uma estimativa também assim, né? Então você fica aqui V17, faz um pré-dimensionamento ali, certo? Deu, digamos, 2 barras. Coloca uma barra a mais ali, 2 barras 2,5, coloca uma a mais por questão de segurança, porque você está fazendo uma coisa para ser rápido e não para ser otimizado, mas você quer manter a segurança. Então você sacrifica um pouquinho da economia por segurança, né, e pode seguir esse pré-dimensionamento sem problemas. Tá? Se fosse uma viga de 50, tem uma diferença. Se for uma viga maior, vai precisar menos aço. Tá? Então se fosse uma viga de 50, a gente teria o quê? Que seria basicamente a armadura por de quantas barras de 10, por exemplo, usaria, né? Porque uma viga de 50 ela tem 20% a mais, 25% a mais de altura. E a barra de 10 tem 20% a menos, né? Que 25% mais e 20% a menos é equivalente. Uma viga de 50, a gente poderia usar a mesma regra para barras de 10. Então, se eu tenho uma viga de 50 com 4 toneladas força metro, é 4 barras de 10, tá? Então essas regras a gente pode ir ajustando, né? Ou a gente pode ajustar também de maneira diferente. Eu tenho uma viga de 7 toneladas força metro, tá? Se eu tivesse uma viga de 40, eu precisaria de 7 centímetros quadrados. Mas se eu fizer de 70, eu vou precisar de 4 centímetros quadrados, tá? Então essa regra é equivalente, né? Quanto maior a altura, menor a área de aço. Isso é proporcional. Então se você inverte um aumenta, reduz o outro proporcionalmente também. Beleza? Basicamente é isso, tá? Siga essa regra aí, ajuda muito bem. Claro, você ainda precisa dimensionar, mas é um auxílio muito bom para você ter uma noção, tá? Porque quando um outro engenheiro te fala, eu estou com uma viga de 3 toneladas força metro, e você pensa, o que será que é isso? Então você vai perder um pouco de confiança nesse engenheiro, não vai ter muita confiança com você, porque você não sabe o que significa
na prática, né? O que é que seria uma viga aqui? Assim, que tipo de armadura teria essa viga? Que tipo de seção teria essa viga, beleza? Então seria isso. Até a próxima. Ah, mas tudo que você falou aí, Gilberto, é para tonelada força. Mas eu uso quilonewton, porque tenho a regra do metro. Ok. Se você realmente quer usar quilonewton, o que eu não recomendo, você vai ter que fazer uma conversão. Todas as vezes, um quilonewton metro é 0,1 centímetro quadrado. Então tem que fazer essa conversão, tá? Pode ser feito, eu não recomendo ser usado, mas pode, tá? Por que eu não recomendo? Porque não é uma unidade óbvia, tá? Por que eu estou falando de pré-dimensionamento? Para entender uma estrutura, para ter uma noção de como funciona, tá? Kilonewton, ninguém tem noção do que significa, tá? Até alguns têm, mas a maioria das pessoas não tem noção do que é 500 kN, tá? Ela sabe que é 50 toneladas de força, mas não sabe o que é 500 kN. Então, eu recomendo que use tonelada de força, tá? O Inmetro não vai te multar porque você está usando tonelada de força e não quilonewton, tá? E é uma unidade mais instintiva, tá? Se você quer ter uma concepção muito boa da coisa, você tem que saber instintivamente o que aquilo significa, né? E não usar um formulário só porque está dizendo que tem que usar, ok?